Eu estava fazendo uma série a respeito de aristocracia e do comunismo como uma tentativa de recuperação do Estado aristocrático. Aí fiz uma interrupção. E no último programa que eu vi aqui, que teve menos audiência do que a média, então as pessoas que não ouviram não vão entender o que eu vou dizer agora. Porque eu falei sobre como a China se tornou uma potência militar e industrial. Militar de média potência, como eu comentei no programa, mas industrial de alta capacidade. E nesse programa, não foi coincidência que eu apresentei algo que eu não sei se perceberam. As pessoas que vêm acompanhando os vídeos ultimamente, se perceberam que há uma mensagem que está dentro desse embalo, vamos dizer, de mostrar como o comunismo não passa de uma tentativa de formar uma nova aristocracia. Qual é a dica? Quem é que transformou a China numa potência industrial e militar? A elite financeira e bancária, enfim, e também comercial das grandes fundações ocidentais, junto com a elite do Partido Comunista Chinês. Por que elite do Partido Comunista? Porque Mao Zedong, Lin Biao e a Gangue dos Quatro, que tentaram impedir, tentaram tomar o poder logo que da morte do Mao Zedong, incluía a esposa do Mao Zedong, essa gente acreditava um pouco mais, acreditava um pouco mais que é possível chegar ao comunismo como Marx havia dito. É possível colocar os camponeses no poder. E essa foi a função da Revolução Cultural, em que colocou todos os intelectuais chineses para trabalhar no campo, para mudar a mente desses intelectuais chineses, de maneira que eles aprendessem com o povo o que é ser povo. Ora, transformar, por exemplo, um Zhou Enlai, que era filho de mandarins, neto de mandarins, era de família tradicionalmente aristocrática na China, transformar num camponês, não é possível, isso não existe. É possível sim, e isso eu vou depois discutir, que um camponês se instrua, leia, estude e chegue à intelectualidade. Agora, ao contrário, é impossível. Ninguém joga no lixo tudo que... Não há como. A mente humana não possui lixo, lata de lixo, como tem no computador. Se você não quer uma coisa a mais, joga na lata do lixo e desaparece. Até um hacker consegue recuperar. Mas a mente humana não tem lixo, não tem a lixeira. Então, o que acontece? Essas pessoas vão, como Deng Xiaoping, que era um intelectual, e se submetem a vexames, principalmente, e até a torturas físicas e mentais. Mas, quando Mao morreu, em 78 assume Deng Xiaoping com a alta aristocracia do partido. O grande poder de Deng Xiaoping procedia do fato de que ele estava como chairman, é difícil em português, presidente serve tanto para president como para chairman. Presidente, mas é o chairman da Comissão Militar Permanente do Partido Comunista Chinês. Daí provém toda o poder de Deng Xiaoping. Ora, então esse intervalo que eu fiz entre a série de programas
no fundo está mostrando também a mesma coisa. Quem fez a China ser o que é hoje foram estas duas aristocracias. A aristocracia do dinheiro ocidental com a aristocracia do Partido Comunista Chinês, que tomou o poder com Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Ora, então eu vou apenas ilustrando isso e vou voltar então a esta discussão, a debate a respeito de o que é finalmente que se pretende, que os comunistas pretendem. Que já está muito bem descrito no livro de Woslensky, A Nomenclatura, exatamente criar uma nova aristocracia. O próprio fato de eu estar fazendo esse programa, de eu ter liberdade, por enquanto, de fazer esse programa e essa série de vídeos, indica que as coisas mudaram. Porque eu sou um filho de comerciante, psicanalista, ganhei o meu dinheiro, não muito, mas ganhei alguma coisa, mas realmente eu sou mais ou menos um proletário. E e tenho esse direito de fazer essas críticas. Em qualquer outra situação de uma aristocracia dominante, seja ela por hereditariedade, seja ela por ser, bom, por hereditariedade também dos chefões do partido, eu não poderia fazer esse programa, porque ninguém contraria a história oficial. E aí nós entramos numa discussão que é a respeito do que eu falei no início, que o iluminismo gerou dois tipos de consequências que podem estar bem demonstrados na Revolução Americana e na Revolução Francesa. São dois tipos completamente diferentes. O que se pretendeu na Revolução Francesa foi instituir novamente uma aristocracia no lugar da aristocracia Bourbon. No meu entender, vejam bem, como eu disse, como há liberdade ainda por aqui, o que acontece é que eu estou dizendo uma coisa que eu teria ido para a guilhotina logo depois da Revolução Francesa, ou teria ficado preso na Bastilha, se eu dissesse isso no tempo dos Luíses, e eu também iria para um Gulag ou para um Laogai se eu estivesse num país comunista. Não há diferença. A diferença está exatamente neste lado do iluminismo que nos trouxe a iluminação do pensamento humano e também a liberdade que isso dá ao ser humano. A liberdade de pensar e se expressar é a mãe de todas as liberdades. Às vezes a gente pode até dizer outra coisa, dizer que a propriedade privada é vamos dizer, a proteção absoluta à propriedade privada é também uma das mães das outras liberdades. É preciso que o indivíduo tenha aquilo que foi dito na Declaração de Independência Americana. Primeiro, todos os homens nascem iguais. Segundo, são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ora, o que fizeram os revolucionários franceses? Liberté, fraternité, égalité, fraternité. Por que igualdade? Quando, na verdade, o que eles falavam lá era igualdade de berço. Se revoltaram contra a aristocracia e queriam formar eles mesmos uma aristocracia. Nos Estados Unidos foi diferente.
Mas vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Já em 1576, Estienne de la Boétie escreveu um discurso sobre a servidão voluntária. Isso é muito importante de nós vermos aqui, porque é exatamente o que nós estamos passando aqui no mundo, principalmente aqui no Brasil, e na Inglaterra está havendo, bom, já vou explicar por quê, mas está havendo muita resistência contra isso. De la Boétie dizia já naquela época, 1575, que, ora, a submissão de um homem a outro homem, ou de um número razoável de homens que se submete a outros, pode ser por covardia. Eles dizem, podemos dizer que a sugestão a um líder é a covardia? Se 2, 3, 4 não se defendem de um só, podemos dizer que nessa circunstância é covardia, falta de coragem de se rebelar. Mas quando são milhões, milhares, ele diz hundreds of thousands, eles permitem o capricho de um único homem ou de uma instituição, como é no caso agora a OMS, o nosso Ministério da Saúde e o Supremo Tribunal Federal e etc. Isso não é, eu não considero isso covardia. Eu considero que as pessoas perderam o desejo de se revoltar. Não é que seja o covarde, é aquele que quer se revoltar, mas não tem valentia, não tem coragem de se levantar, de brigar, de gritar. Então, de la Boétie dizia que se for um número pequeno de pessoas submetidas a um líder, as pessoas são maioria. Mas não atacam o líder por quê? Medo, covardia. Está aqui, tudo bem, covardia. Mas quando são milhões que se submetem, diz la Boétie que não é possível que isso seja covardia. Porque num milhões de pessoas não é verdade que todos sejam covardes. Mas é a falta de vontade de se rebelar. É a aceitação pura e simples da submissão a um senhor. E isso foi a história da humanidade e continua em grande parte sendo, e acho, e aqui é uma ideia, digamos, pessimista, que isso vai sempre ser assim. Aliás, uma pessoa bastante intelectualidade, conhecedora dos fatos, etc., até me ajudou dando 2 ou 3 observações importantíssimas que eu vou usar aqui no programa. Ela me perguntou, mas então a aristocracia se refaz sempre, em qualquer tipo de situação? Sim, sim e não, depende. Porque durante o século XIX, os Estados Unidos começaram no século XVIII, final do XVIII, pode-se dizer 1776, Declaração de Independência, Guerra de Independência, etc. E lá tentou-se fazer algo completamente diferente. E, na verdade, se fez. No entanto, notem para a advertência de um dos maiores defensores da igualdade entre os homens, igualdade de saída, não de chegada, não igualdade de chegada. Quando eu falo da Revolução Francesa, eles queriam igualar todo mundo. E para isso destruíram não só a monarquia, como principalmente a Igreja Católica. E nos Estados Unidos não houve nada disso. Houve simplesmente a separação de um país de outro, mais nada. Através de uma guerra, a guerra revolucionária. Mas um dos mais importantes defensores, Ronald Reagan, no discurso de posse como governador da Califórnia, em 5 de janeiro de 1967, ele disse o seguinte: para muitos de nós, esta é a primeira
e, portanto, uma ocasião solene e importante. E ainda assim, na grande página da história estadual e nacional, o que está ocorrendo aqui é quase uma rotina comum. Estamos participando da transferência ordenada de autoridade sob a direção do povo. E essa é a mágica simples que nos torna, que torna uma rotina comum quase um milagre para muitos habitantes do mundo, dos outros países. Este milagre é o fato contínuo de que o povo, por processo democrático, pode delegar esse poder, porém mantendo a custódia do poder. Isso aqui, um parênteses, é porque na Declaração de Independência se falava no consentimento do povo. Um governo sob o consentimento do povo. Voltando ao discurso, diz Reagan, talvez vocês e eu tenhamos vivido esse milagre por tanto tempo que não temos como apreciá-lo devidamente. Parece uma rotina comum. Mas, e aí essa frase talvez muitos já conheçam, a frase que vem a seguir. A liberdade é algo muito frágil e nunca fica a mais de uma geração de ser extinta. Não é nossa por herança. Deve ser combatida e defendida constantemente por cada geração, pois chega apenas uma vez a um povo. Aqueles que conheceram a liberdade e depois a perderam, nunca mais a conheceram. Reagan, 1967. Isto é o que se pode chamar do resultado de uma das consequências do iluminismo. Porque o iluminismo teve consequências más, que foi, inclusive, uma das consequências más foi o marxismo, a tentativa de retomar a aristocracia, porque o iluminismo deu armas de conhecimento, e a principal arma é a razão. E o poder de saber, como dizia Kant, sapere aude, ousem saber, ousem entender, porque durante a Idade Média, que é cultuada por tantos, o que acontecia é que não se podia pensar livremente, não podia, é muito parecido com o regime comunista. Ora, muitos vão detestar isso que eu estou dizendo, que vão dizer, mas na Idade Média o povo vivia muito mais próximo de Deus. Eu tenho dúvidas. Mais uma vez, eu estou contra a corrente. Eu tenho dúvidas, porque o Jesus que eu conheço, que eu vi nas Escrituras, jamais disse que, como usando também mais uma frase do La Boétie, alguns nasceram com uma coroa na cabeça e outros com uma sela nas costas para serem montados. Isto é uma ideia de casta. É uma ideia que vem muito semelhante, não abertamente, mas muito semelhante às crenças, eu não diria nem religiosas, eu diria mais as crenças supersticiosas na Índia, em que o sujeito nasce numa casta e permanece naquela casta a vida inteira. Um Brahmane pode fracassar, falir, ficar pobre, ele continua Brahmane. Um Dalit, que é um não intocável, ele pode enriquecer, ser dono de uma cidade, ele continua Dalit, continua intocável. Isso é um absurdo. Eu não consigo imaginar que isso tenha algum sentido na realidade. Embora Aristóteles já falasse sobre isso. Ontem, conversando em casa com meu filho, os dois filhos, falou-se nisso, na política de Aristóteles. Sim,
existem muitas pessoas que nasceram sem coragem de empreender de maneira total, não ganhar dinheiro, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, mas de ter liberdade. Eu ganhei algum dinheiro que hoje eu vou ter, não sei quantos anos eu vou ter para gastá-lo. Se eu acabar antes, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, eu ganhei uma coisa, que isso eu tenho certeza que veio do iluminismo. Eu tenho liberdade de pensar. E liberdade de dizer o que eu penso. Em qualquer lugar, claro. Eu tive a grande chance na Rádio Vox de falar durante 403 programas. Agora estou fazendo essa nova fase, aqui que é criada por mim e pelo meu filho mais novo. Então, de fazer vídeos. Lá eu fui estimulado pela Graça e pelo Alex, aqui eu fui estimulado pelo Fred, meu filho mais novo, muito estimulado, que está controlando tudo isso aí, a parte técnica, que eu não entendo nada. Mas eu tenho essa liberdade, mesmo que eu não tivesse um veículo como a Rádio Vox, ou aqui, os meus vídeos, para expressar publicamente, para um público grande, sempre tive a liberdade de dizer o que eu bem quis para quem bem quisesse. Aliás, nesse sentido, é isto. Nesse sentido, realmente é aquilo que é a busca da felicidade. Ora, se eu fosse aristocrata, eu tenho a impressão, os aristocratas são muito bonitinhos de a gente ver de longe, mas essa gente não tem liberdade também. Tanto que muitos se demovem, saem disso, saem daquela mumificação e vai trabalhar, vai lutar pela vida. Enquanto outros entram no Partido Comunista para serem exatamente a mesma coisa que ao invés de duque, ou conde, ou barão, vai ser membro do Comitê Central do Partido. Eu sei porque eu estive dentro também disso. E posso afirmar a vocês uma coisa: ninguém nos partidos comunistas, ninguém, ou filocomunistas, ninguém imagina, eu sei por mim e pelo que eu vi pelos companheiros, ninguém se imagina povão no regime comunista que quer instalar. Todos se imaginam mesmo do Comitê Central, ou mais, do Politburo ou o Stalin. Todos se imaginam assim. Quando você consegue lidar com essa e acabar com essa ideia, com esse ímpeto de se transformar num ditador, numa aristocracia, parte de uma aristocracia ditatorial, como era, sim, a aristocracia na Idade Média, era sim. Eu sei que isso é algo que tem que ser melhor explicado, mas deixa eu terminar a frase. Quando você consegue acabar com isso dentro de você, você larga. Deixa de ser comunista. Porque se eu ser comunista, para quê? É muito melhor eu trabalhar, ganhar minha vida, viver, casar com quem eu bem entendo, do que ser, vamos dizer, como nas famílias reais, por exemplo, a gente não escolhe com quem casar. É casado com alguém que mandaram ele casar. E isso, principalmente na Idade Medieval, na Idade Média, era assim, sempre. Os caras casavam com a mulher vinha e já estava pronto para casar e nunca tinham se visto na vida. Não há liberdade nem disso. Então essas pessoas que parecem muito importantes, muito assim, na verdade são pobres coitados em termos de liberdade. Agora, o que eu digo que tem que explicar melhor é porque da Idade Média quem exerceu esse controle foi uma aristocracia aliada da Igreja Católica. Mas aí é que está. Eu acho que o que foi feito foi uma deturpação do que Jesus Cristo disse nos evangelhos. Jesus Cristo nunca disse, quando ele falou
dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo exatamente ali, ele diz, olha, a igreja e o Estado são duas coisas diferentes. Eu não estou fundando um Estado. O meu reino não é deste mundo. No entanto, durante séculos, depois disso veio a ser corrigido, inclusive dentro da própria igreja. Durante séculos, a igreja e o Estado eram uma coisa só, com grandes desvantagens para os dois lados. Porque tanto a igreja se metia na condução do Estado, como o Estado também se metia até a nomear papas. A grande revolta, vamos dizer assim, do papado, com toda a razão, que levou a se chama de humilhação de Henrique IV em Canossa, foi que o Papa resolveu acabar com esse negócio das investiduras. Porque os imperadores do Império Sacro Império Romano, eles nomeavam os bispos, o arcebispo, todo mundo. E muitas vezes nomearam papas, o que é totalmente contra tudo que Cristo ensinou. E ali, Henrique IV abriu mão disso. E o papado ganhou o direito que lhe era próprio. Ninguém se mete a quem pode nomear bispo é papa. Ou arcebispo, sei lá. Não entendo muito bem desse direito canônico, mas cardeal é papa. Ele nomeava um cardeal o filho do primo de um sujeito que ele precisava, o exército dele. Então, esta aristocracia no qual a igreja se meteu junto, foi muito prejudicial, creio eu, para a igreja, que levou a esta divisão do iluminismo. Porque a razão, quando ela é usada adequadamente, é um dos pontos fundamentais da mente humana. Mas o que ocorreu, por exemplo, na Revolução Francesa, foi que a razão se tornou em si uma religião. Acabou a religião católica e ocorreu uma nova religião baseada na razão. Isso é impossível. Isso é uma deturpação da razão. Como a razão ficou muito espremida, vamos dizer, durante séculos, quando apareceu, muita gente tomou aquilo como, então existe, a razão explica tudo. O que veio acontecer no século XIX e XX com a tal ciência, que hoje em dia os sujeitos dizem assim, eu falo em nome da ciência. Como em nome da ciência? Eu já fiz um vídeo sobre isso. A ciência não existe, é uma abstração. Existem cientistas. Ninguém fala em nome da ciência. Fala em nome de alguma pesquisa científica que apareceu e que se sabe muito bem que pode ser refutada daqui a pouco. Então, essa dualidade das consequências do iluminismo é que trouxe, de um lado, uma revolta destrutiva contra tudo o que havia de importante na transcendentalidade do homem, porque nós não somos os físico e nem mente cerebral, vamos dizer assim. Nós temos, e isso é o que a igreja sempre mostrou, a igreja, depois os protestantes, etc. Nós temos algo que nos transcende e que está acima da nossa vontade, acima da razão, inclusive. E é preciso ser introduzido isso, porque o que nós estamos vendo é que a razão como absolutamente a força completa e total e que exime todas as demais, inclusive as emoções, e a transcendentalidade, é isso que leva o sujeito a dizer, bom, vamos, 6 bilhões de habitantes, eu acho que nós só podemos viver aqui uns 3 bilhões, então vamos matar 4. Porque não tem a moral
que a moral não está na nossa mente. Não está. Ela nos transcende. Ela vem junto. Mas tem que ser, como a liberdade, tem que ser alimentada. Senão ela se perde. E quando se perde a noção de transcendência e fica-se só na imanência, o que acontece é que a vida humana não vale nada. Dos outros. Porque a minha vale. Esse é o problema. A vida dos outros. É por isso que se aborta tanto no mundo inteiro esse crime, esse assassinato de crianças, porque isso não importa, não está vivo, não tem nada a ver. Quer dizer, esta moral foi jogada no lixo por uma parte da população. Mas outra parte da população, não. E isso tem reflexos na política, na economia. Por exemplo, tem reflexo, inclusive, na falsidade do marxismo e todos os socialismos, que se apossaram, então, desse aspecto de bondade humana para enganar todo mundo que eles são os bonzinhos e que a razão só trouxe o capitalismo que destrói, que não sei mais, aquela lenga-lenga que todos vocês conhecem. Então, a perda da transcendentalidade e da moral que está no transcendente e não dentro da gente, a moral vem de fora, vem de Deus. São aquelas, como diz também isso, o outro lado do iluminismo, que foi a Revolução Americana, que diz claramente, os homens nascem iguais e são dotados pelo Criador. Não é uma coisa assim que veio da estratosfera, de Marte, não, pelo Criador, por Deus. Desses direitos. Esses direitos são atribuídos a Deus, que nos deu. Como nós vamos exercê-los? Livre-arbítrio. Aí é outra coisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Realmente peço a todos aqueles que pensam que eu estou atacando a religião, alguma coisa assim, que esperem, porque eu vou continuar esse assunto. Não vou parar nisso aqui. E vou explicar melhor qual é a posição que eu creio razoável, razão, porém, dependendo da moral transcendente. Fico por aqui hoje agradecendo a audiência e a paciência. Até o próximo.